a APS agradecer a sua apresentação, a sua presença. Para nós é uma satisfação e também um privilégio de contar com sua palestra, considerando que você deve estar numa Numa fase difícil. corre-corre. Então, para a gente entende o seu dia a dia, então, só de estar contando com você aqui, com essa uma hora e pouco, a gente reconhece bastante o empenho que você teve de nos dar esse privilégio com a gente, e a gente reconhece bastante. Então, você já é recebida sempre de braços abertos aqui na APS, e você dispensa Legal. apresentações, você é da empresa ASA, né? Consultoria Sim. Contábil, então você já conhece aqui os nossos associados, sinta-se em casa, então sinta-se à vontade, e eu passo a palavra para você, então, fique à vontade. Então, a Tá gente bom. vai falar sobre o tema Imposto de Renda 2022, base 2022, né? É 23, 22, né? Isso. Tá, eu vou fazer como eu fiz o ano passado, eu montei uma apresentaçãozinha com algumas coisas, e daí a gente deixa a pergunta para o final. Acho que fica mais Isso. fácil. Uhum. Então, podemos começar? Podemos. Podemos, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui o que tem de novidade, né, que a gente acabou falando aí um pouquinho, que é para você já importar as informações que vêm da Receita. Isso traz uma segurança na parte de despesas médicas para todo mundo, porque todos os consultórios que são pessoas jurídicas, eles têm uma obrigação acessória que se chama DMED, então entregando. E se você confirmar essas informações para a sua declaração com o que vem da base da Receita, é meio caminho andado para você não cair numa malha fiscal, né? Então, uma das novidades que veio esse ano de 23, apesar de 22, você também já podia importar, é que ela não estava tão completa como está esse ano. Então, você faz a importação, vem toda a parte de despesas médicas e também vem saldos bancários, né? Agora, um cuidado que tem que ser tomado é que vocês, quando vem o saldo bancário, em alguns casos, eles estão duplicando. Então, você já tem na sua declaração e ele trazendo da Receita, ele traz mais uma linha de informação. Então, tem que tomar cuidado para que vocês vão deletando essas informações que estiverem duplicadas. Porque daí acaba que o valor fica errado, né? E uma outra novidade é a parte de criptomoedas, que passou a ter um código específico esse ano, para que você já coloque na declaração. Isso é uma das coisas que também mudou na declaração deste ano. Outra novidade também é que para quem tem ações em bolsa e para quem tem aplicação que é de ações, esse ano é obrigatório colocar o código da negociação, o código da ação na bolsa, né? Se você colocar que a ação ela está negociadas em bolsa, vai ser obrigatório colocar o código. A maioria, acho que dos informes que eu vi até agora, tem trazido essa informação já para ser preenchida. Outra novidade que eu acabei, acho que nem colocando aqui, para quem escolher a restituição por Pix, vai ter o recebimento antes de quem escolher por conta corrente. Também é uma outra novidade para este ano. Uma outra coisa, para quem vai fazer a declaração pré-preenchida, precisa da senha do EGOV e ela tem que estar no nível ouro, senão você não consegue fazer a importação. Então, você tem duas formas, ou você importa por certificado digital, ou você importa pela senha do EGOV. Uma outra coisa também que teve para quem tem aposentadoria e tem mais de 65 anos, quando você colocar duas informações do valor isento,
ele já está puxando automaticamente para a declaração na parte da renda tributável, que também não acontecia na declaração anterior. Então, isso são só algumas dicas e algumas coisinhas que melhorou um pouco no programa. Eu já até mandei aí para o Messias esse PDF, para quem tiver alguma dificuldade de ter a senha do eGov, tem algumas dicas aí para vocês fazerem e trocar para prata ou para ouro para poder importar a declaração. Aí depois ele compartilha isso com vocês. E daí, para começar a declaração, para você baixar a declaração, você vai entrar no programa da Receita, você vai em Nova, iniciar declaração a partir da pré-preenchida, vai trazer já, quando você escolher isso, ele vai trazer para você colocar a declaração própria, dar um OK, e automaticamente ele já vai ir para a página do eGov para você colocar o CPF e a senha. Quando isso acontecer, você já dá um outro OK e ele já busca a declaração para o seu programa. Está bem fácil isso também. E para este ano de 2022, né, que é a declaração que a gente vai estar fazendo é referente a 2022, quem está obrigado a declarar? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, teve receita bruta de atividade rural acima de 142.798,50, pretende compensar prejuízo de atividade rural, teve ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeito à incidência do imposto, independente do valor, realizou operações em bolsa de valores, tinha em 31 de dezembro de 22 bens acima de R$300 mil e passou a ser residente no Brasil em 2022. Os dependentes não precisam fazer declaração de imposto de renda, porque já fica constando a entrega pelo CPF do titular. As deduções permitidas em 2022 será 2.275,08 por dependente. Esse valor ele já não mudou, ano passado também era isso. 3.561,50 como o limite de despesas de educação para o contribuinte ou para o dependente, 6% do imposto devido para doação para criança e adolescente para idoso. Gastos com saúde não há limite, desde que siga as regras da Receita Federal, que não pode, você pode ter gasto com a saúde, mas você não pode, por exemplo, colocar aqui despesas de farmácia, remédio, aparelhos, isso tudo a Receita não aceita como dedução. Aqui é o que eu passei lá, que esse ano teve uma mudança, quando você lança na ficha lá rendimentos isentos e não tributáveis. Quando você tem duas aposentadorias, os dois órgãos ele vai informar que é isento, mas em um deles você tem que jogar como tributável. Então, quando você já colocar isso lá no programa, ele já está indo automaticamente para o tributável. Para quem teve operação com a renda variável, que é de vendas de ações, para quem vendeu até 20 mil reais mês, ele está em rendimento isento e não tributável, então você não paga imposto de renda, não faz a declaração, você não precisa fazer o pagamento do DARF, que é no 6015, pagando o imposto da venda da ação, que seria o ganho de capital dela. Então, vendas abaixo de 20 mil, vocês declaram direto no rendimento isento e não tributável. Na mesma ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, vocês também vão declarar os dividendos que recebeu de ações e vão declarar, tem também um juros que veio bastante esse ano, que também ele fica lá no isento, diferente do JCP, que é o juros que aí ele vai em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
Já as vendas de ações que ultrapassarem esses 20 mil mês, na declaração de imposto de renda, a gente tem uma outra ficha para ser preenchida, que é a própria renda variável, e daí as operações de bolsa você vai estar lançando lá em renda variável, operações comuns e day trade. Quando você clicar nessa ficha na declaração de imposto de renda, ela vai te abrir mês a mês para que você coloque o que teve de ganho ou prejuízo para ser apurado o imposto. Lembrando que o prejuízo da venda de ações, ele vai sendo recuperado nos meses subsequentes. E se você finalizar o ano com um prejuízo de venda de ações, você pode utilizar ele no ano seguinte. Então, para quem teve prejuízo acumulado em 2021, tem que entrar na ficha no mês de janeiro e colocar a informação na linha de prejuízos acumulados. Assim, o sistema já começa a fazer o cálculo para vocês deste valor, incluindo o prejuízo. Já na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ele vai toda a parte do JCP das ações, ele vai também a parte de rendimento das aplicações financeiras, como ele também vai aos juros recebidos, que teve a tributação exclusiva na fonte, em caso de ações, também ele vai nesta ficha. E em caso de ação trabalhista, já não é nesta ficha que se preenche, você tem que fazer os rendimentos recebidos acumuladamente, porque nos processos trabalhistas o rendimento tributável ele é para vários meses e não é só para um. E para quem tem aplicação no exterior, também se tiver ganho de capital, também existe o imposto e tem a isenção também. Então, se você fizer aplicações e tiver com rendimento inferior a 35 mil reais nas operações de lucro, você também terá uma isenção aí no imposto, mas vai ser obrigatório preencher aquele programinha de ganho de capital para que venha corretamente para a declaração nas linhas corretas. E a novidade desse ano, que foi o criptoativos, ele mudou alguns códigos aí, então para o Bitcoin, BTC, a gente tem que declarar no código 01, outras criptomoedas no 2, daí tem alguns exemplos de outras criptomoedas que vai ter que ser no 3, as NFTs será no 10, e qualquer outra criptoativos que não estiverem determinados no programinha da Receita vai ser declarado no 99. As doações, elas permanecem também iguais, né? Ela tem isenção do imposto de renda e ela tem a tributação no ITCMD. Então, São Paulo, por exemplo, tem uma isenção para quem for fazer doação em dinheiro ou em imóveis até 2.500 UFESPs, o que dá para 2022, acho que 69 mil reais. Deixa eu só confirmar aqui a UFESP 2022 foi R$ 31,97. Então, você pode fazer uma doação em dinheiro ou em bens durante o ano de 2022 de R$ 79.925. Ela vai ter a isenção do imposto de renda, como também vai ter a isenção do imposto estadual. As doações, elas são obrigatórias a serem declaradas no código, se for em dinheiro, no código 80. Também em ficha própria no programa, que ele tem uma ficha chamada doações efetuadas. Então, nessa ficha, você declara o 80 para a espécie, que é dinheiro, e declara 81 se for outros bens. Então, carro, imóveis,
ou qualquer outro bem móvel, você declararia no 81, móvel ou imóvel. Para quem doou, só declara nos pagamentos, lá em doações efetuadas. Para quem recebeu a doação, ele tem que informar em rendimentos isentos e não tributáveis, e vai utilizar o código, acho que é o 14, só confirmando, é o código 14, informando qual foi o CPF que fez a doação e qual foi o valor da doação também. Uma coisa bastante importante também, quando finaliza a declaração de imposto de renda, é dar uma verificada na parte dos bens e direitos, qual foi a sua variação patrimonial e qual foi o seu rendimento, para ver se está compatível com as informações que foram lançadas. A Receita também está pegando bastante isso. Então, você tinha lá um patrimônio de 500 mil, passou para um patrimônio de 1 milhão, e a sua renda foi 200 mil. A declaração, ela tem uma probabilidade enorme de cair numa malha, porque vai estar faltando informação ou de doação ou informação da própria renda, que vai estar deixando de declarar. Então, é bem importante também começar a fazer essa conferência aí da variação patrimonial. E o prazo esse ano da declaração vai ser até 31 de maio, inclusive para pagamento do imposto. Para quem tiver imposto a pagar, também será o mesmo prazo, 31 de maio. Daí podemos abrir aí as perguntas, que não teve muito mais coisa para a gente estar mexendo do ano passado para esse, né? Aí a gente já pode abrir as perguntas aí para o pessoal. Bom, André, muito obrigado. Eu vou começar, então. Se Claro. você me dá a palavra, tá até o quadro aí sobre doações, tua explicação foi bem clara sobre doações, isento na Receita e tem o limite de isenção do ITCMD, Uhum. bem clara a explicação. Minha pergunta é é um pouco mais complexa. Tá. Doação para quem reside no exterior. Mas a pessoa reside no exterior e tem CPF no Brasil? Não, ela fez Não. declaração de saída do Brasil. Tá. Você vai só informar normalmente lá o pagamento para ela, para poder tirar o dinheiro da sua declaração. Mas ela não vai fazer declaração de imposto de renda aqui. A tributação dela vai ser aonde ela está com a parte fiscal, né? Onde ela está sediada fiscalmente. E a incidência de impostos do ITCMD corre como se elas estivessem no Brasil dos 4% ou tem outra regra? Na verdade, ela não vai ser chamada, né? Porque a declaração foi em dinheiro ou foi em imóveis? Dinheiro. Em bens, não é dinheiro. É em dinheiro, em dinheiro. Primeiro em dinheiro, depois a gente pretendia avançar para imóveis, mas primeiro em dinheiro. Tá. Porque o que acontece? Quando você fizer a declaração, você vai informar lá em doações, só que para que o Estado cruze essa informação, a pessoa que recebeu tem que entregar a declaração. O cruzamento no Estado é justamente nessa linha 14 de rendimentos isentos e não tributáveis, Ah, que é o que fica na declaração. Quando a gente lança rendimentos isentos e não tributáveis, ele é 14, transferências patrimoniais, doações e heranças. Essa informação ela é cruzada e vai para o Estado. Então, todo mundo que tiver um valor declarado, né, na sua declaração de imposto de renda, nesse rendimento aí de transferência patrimonial, se ultrapassar os 79 mil reais, é chamado no Estado para poder fazer a comprovação do pagamento do ITCMD, que é de 4%. então, mas eu devo ser corresponsável por uma doação. Então, se Não, eu faço uma não. doação para Quem é responsável pelo pagamento
do imposto é quem recebe Quem a recebe. Então, doação. Isso. mas se a pessoa mora fora, mora no exterior e não faz declaração aqui, porque fez declaração de saída aqui, Uhum. então não vai haver esse lançamento de doação na declaração dessa Dela. pessoa. Então, no caso da pessoa, não vai ter não vai nem ser chamado, porque a Receita não chama pelo pagamento, ela chama pelo recebimento, a Receita Estadual. Então, na sua, você vai informar lá no pagamento. Só por esse pagamento, a Receita Estadual não chama. Não. Ela só vai chamar se tiver lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Quer dizer, eu posso fazer a doação em dinheiro, lançar como uma doação Uhum. e colocar o CPF dessa Da pessoa pessoa, sim, e não vai ser chamado aqui no estado. e fazer entrar no banco lá e fazer a transferência e convertendo na moeda estrangeira e mandar o dinheiro para fora. Exato. Ok, muito obrigado. Isso aí você pode. Agora, o que vai acontecer é que ela tem que declarar isso lá, né? Tá certo, E lá tá, pode ter imposto, não ser isento. tá certo. Obrigado, André, esclareceu. Imagina. Boa tarde, aqui o Júlio Fenner. Eu teria a pergunta exatamente ao contrário. Quem recebe uma doação vinda do exterior? E a pessoa que está doando não tem nada a ver aqui no Brasil. Não tem, Então, não tem CPF. quem recebe a doação é quem paga o imposto. Então, na declaração vai ser colocado lá em doações recebidas, né? No mesmo campo, rendimentos isentos e não tributáveis, 14. Mas essa pessoa que doou, ela não tem CPF, é isso? Não tem CPF. E qual foi o valor da doação? É valor superior à isenção? A isenção é essa de 70 e poucos mil que você falou? Isso. Não, Sim. inferior ainda. É inferior? Inferior. Então, lança... Deixa eu ver se consegue lançar em outros. Não, dá para fazer assim, ó. O que o senhor vai fazer? O senhor vai lançar no mesmo local, rendimentos isentos e não tributáveis. Também vai colocar Só que daí o senhor, em vez de colocar o código 14, o senhor vai colocar o 99. E em descrição, o senhor vai colocar que é doação, sem colocar o CPF. Porque não tem. Aí o senhor coloca doação recebida de pessoa no exterior. Perfeito, muito obrigado. Imagina, não por isso. Podemos O passar para a Alaor é o próxima. próximo. É o Alaor, né? Depois a Elaine. Alô, Andréia, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, tá bom. Obrigado pela ajuda aí, Andréia. Pergunta é, eu recebi de herança do meu sogro um imóvel de 10 mil reais. Isso estava Certo. no imposto de renda dele. Uhum. Aí o formal de partilha, os filhos consideraram esse imóvel por 50 mil reais. O Tá. que eu lanço no meu imposto de renda? Na declaração de final de espólio constou qual valor? Na declaração dele de final de espólio, De espólio, isso. de 10 mil reais. Então, o senhor tem Mas o que formal lançar. de partilha é diferente. Então, mas aí tem que ser pela declaração de final de espólio. Tá. Porque lá informa-se o valor que foi passado e informa-se o CPF de quem recebeu. Tem que estar igual. Uhum. E se nesse final de espólio foi feito um valor superior do que ele tinha antes, aí tem aquele imposto Pode de dar o ganho de capital. ganho de capital. Pode dar, Isso. né? Entendi. Sim, Uhum. sim. Se o imóvel for antigo, normalmente não dá. Então, a Uhum. melhor hora para se fazer a correção dos valores do imóvel é quando você tem aí essa possibilidade, porque para quem faleceu na declaração de final de espólio, vai ser considerado a data de aquisição deste imóvel. E para quando passa para do senhor, começa de novo, né? Então, não tem muita isenção. Então, o ideal é fazer na final de espólio.
Isso, então não tem nada a ver com o valor que foi feito formal de partilha, que foi acertado Não, lá com isso. Tá, ok, não. tá bom. Você tem que Obrigado. seguir sempre a declaração de imposto de renda de final de espólio. Tá bom, obrigado. Nada. Elaine, acho que é você agora. Andréia, obrigada pelo seu tempo e pela sua, né, explanação. Precisaria só de uma ajuda sua. Em 2021, eu tinha um veículo que era de uso da minha filha. Nós trocamos em 2022 e eu passei para o nome dela, esse veículo. Ok. Como é que eu declaro isso? Ela vai declarar na declaração dela, e esse veículo você fez uma doação para ela ou não? Não teve foi doação de pai para filho, né? Só colocou no nome e não teve nada, trâmite normal. Tá, então, para a declaração dela, ela não vai ter esse dinheiro fiscal, então precisa Não. ser lançada uma doação. Tá. Porque o valor é inferior a 79 mil? Não, é superior. E pode ser feito pela senhora e pelo seu marido? Pode. Em nível de valor, Então, você está falando? sim. Sim. Porque daí pode cada um faz uma doação no valor de 79 mil. É compatível? É. Tá, então pode fazer a doação e daí declara o carro na declaração dela. Tá. Então entra como doação. Como doação. E no valor total do veículo e da minha sai como sendo doação para ela, então. Isso. Tá. Mas até esse valor de 79, né? E o valor excedente? Então, é isso que eu estou falando. Se a senhora puder fazer 79 e o seu marido, qual que é o valor do veículo? 115. Tá. Então, pode ser feito, por exemplo, uma de 65 e outra de 50 mil, uma doação. Então, um doa 65 mil e, por exemplo, a mãe doa 65, o pai doa 50. Vai ser o valor dos 115 que ela precisa para a declaração dela para declarar o carro. A última pergunta, quando eu declaro conjunto e os bens são comuns, também vale essa doação partilhada ou não? Também vale. São dois CPFs. Então tá ótimo. Quando a senhora for colocar, a senhora vai colocar nos pagamentos lá de doação. A senhora vai escolher, então, doação em espécie. Tá. E o CPF da sua filha. A senhora vai fazer dois lançamentos diferentes. Um de cada valor. Ok. E ela, quando for declarar a dela, ela vai colocar os dois CPFs também. Como recebido. Como recebido. Ok. André, se você doa para um filho e para sua nora, se eles têm integrações independentes, não tem problema, né? Não, nem na mesma declaração. Até o limite de 79 mil e pouco, você pode doar para o seu filho e para sua nora, desde que eles declarem em declarações independentes, sejam CPF diferentes, correto? Não, eles podem declarar na mesma, né? Só que quando eles vão colocar o rendimento isento, por exemplo, eles vão lá no rendimento isento, ele vai colocar o 14, e aí ele vai colocar se é o titular ou o dependente, quem está recebendo. Ah, entendi. Então, na mesma declaração, ele faz essa separação. Quem recebeu, titular, e depois quem recebeu, o dependente. Aproveitando aí, nas despesas médicas, eles aceitam a declaração de vacinas? Tem vacina aí que custa R$800, por exemplo, a vacina do herpes zoster custa R$800. Eles aceitam a vacina? Então, depende. A maioria dos laboratórios, a maioria dos lugares onde você toma vacina, eles vão te fazer uma nota fiscal como serviços médicos. Se a nota estiver assim, pode lançar, porque inclusive isso eles mandam na DMED. Se a nota estiver com outro código de serviço, não. Precisa dar uma olhadinha na nota ou no recibo que o senhor está recebendo. Tá bom, obrigado. E aí é bom dar uma olhadinha nessa pré-preenchida, porque se eles lançaram como despesas médicas, vai vir essa informação.
da vacina. Tá. André, posso fazer só mais uma pergunta? Sim? Se no ano anterior, na declaração anterior, teve uma situação similar a essa que a gente falou de doações para filhos, mas não foi registrada dessa forma, você recomenda fazer uma retificadora? Não consta nenhuma pendência e não teve malha fina. E como que ela fez a declaração e não precisou informar Não, nada? colocou como bem e não veio nada, não veio nenhuma pendência, não veio nada. Como foi o primeiro ano? Uhum. Então, se é o primeiro ano, a Receita ela pode entender que a pessoa tinha o dinheiro guardado. Ok, Então, aí não tem muitos problemas. então tá ótimo. Quem tem ações da Petrobras de fundo de garantia, quando resgata essas ações, tem que pagar imposto de renda ou não? Isso é isento? Se for inferior a 20 mil, não. Se for superior, isso eu estou falando do lucro, né? Do lucro na venda. Então, você recebeu lá as ações e na hora que vendeu, o seu custo foi 30 mil e está vendendo por 60 mil. Né? Então, você teve um ganho de 30 mil reais. Vai pagar os 15% de imposto. Mas olha aqui, são ações do fundo de garantia. Não são Sim. ações normais compradas, não, entende? Não, sim, mas é o custo da aquisição. É do fundo de garantia, mas o senhor teve um custo. Para adquirir 1.000 ações, o custo foi um depósito que o senhor tinha de fundo de R$ 1.000. É assim que você faz o cálculo do ganho de capital. Ah, tá. É sempre pelo custo, independente se houve pecúnia ou não. Eu tinha sido informado que quando é de fundo de garantia, isso é considerado como fundo de garantia, não ensina imposto de renda, já que isso é tributado no próprio rendimento da ação ou fundo de garantia. Diferente quando você vende uma ação normal, uma ordinária ou uma preferencial. Uhum. Não é porque a ação ela vai ter o ganho de capital, mesmo sendo pelo fundo, né? O fundo é um valor isento e não tributável. Mas o ganho de capital em cima dela, não. Tá. Andréa, eu tenho mais uma última pergunta. Minha esposa e eu fazemos declarações em separado. Nós consultamos o mesmo dentista e ela emite notas individuais de serviço em nome da minha mulher e em meu nome, em separado. Eu creio que eu tenho que declarar as notas que vêm em nome dela na A declaração declaração dela, dela. eu não posso colocar na minha declaração, eu suponho, Não, né? não pode. Mesmo, ok. Não pode, porque se a dentista for uma pessoa física, quando ela faz a declaração dela, ela informa o número do CPF de quem fez o tratamento. E, por Existe exemplo, pode falar. existe uma conferência disso, né? Então, da pessoa física, ela informa o CPF e não informa só o nome, então o valor. Qual é o CPF que pagou para ela? É o CPF X e o valor R$ 1.000. Isso vai estar confrontando com a sua declaração depois, a declaração da dentista com a sua. Tá. E, por exemplo, tem alguns médicos que o convênio não cobre e que minha esposa tem que consultar e ela pede a nota. Se a nota vem em nome dela, vale a mesma regra, né? A mesma regra. Eu teria que pedir uma nota em meu nome para que eu pudesse colocar na minha declaração, né? Sim. Ok, está claro. Tem que ser no seu CPF. Ok. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? E não tendo mais nenhuma pergunta, pelo visto não, Andréa. Podemos encerrar, Andréa, então, né, o Messias? nós estamos encerrando, Sim. então, a nossa conversa. Andréa, nós queremos agradecer bastante o seu tempo e a sua dedicação. É muito Imagina. especial a nossa associação, a APS. Eu sei que você faz isso com muito prazer, com muito carinho para a gente, e a gente Sim, com certeza. reconhece
e a gente reconhece esse tempo que você reserva da tua agenda super apertada. Mais uma vez, Imagina. o nosso melhor agradecimento. Muito obrigado em nome de toda a diretoria da APS e desejamos muito sucesso para você aí nesse muito trabalho que você tem assessorando, né? Obrigada. Todos os seus clientes aí, muito sucesso na tua empresa aí, que continue e que a gente se encontre o ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigado Eu de mandei já coração. eu mandei já por e-mail esse PDF Eu que já eu vi, enviei. eu já vi Aí na caixa do meu e-mail, está aqui, eu vou compartilhar com todo mundo. pode compartilhar com Mais uma todos. vez, muito obrigado. Boa noite para você. Boa Obrigado, noite. André. Obrigado, André. Obrigada. Obrigado aos colegas aí que participaram. Muito obrigado, hein? Obrigado boa a noite. todos Até logo. pela presença. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Até Obrigado, logo. Messias. Boa noite. Até logo. Obrigado, Messias, pela coordenação toda aí.